Você conhece o método Pilates? Provavelmente você já ouviu falar, pelo menos. Hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre como funciona esse método e quais são os seus princípios. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glauci Gonzaga e divido aqui com vocês um pouco da minha paixão pela cinesioterapia. E hoje eu queria falar sobre um método que é muito difundido, né? Muito falado no mundo todo, muito praticado. A gente tem muitas pessoas aí que são verdadeiros apaixonados pelo método Pilates. E por se tratar de um método que envolve muita cinesioterapia, eu resolvi vir aqui falar sobre ele com vocês. Então, o método leva esse nome em função do seu criador, Joseph Pilates, né, um alemão, e ele tinha uma crença muito forte de que o exercício era a chave para a gente conquistar uma saúde plena, forte de fato. Ele era um alemão, ele nasceu no ano de 1883 e ele teve uma infância cheia de doenças, ele teve febre reumática, asma, raquitismo, era uma criança muito frágil. Então ele buscou, por meio das atividades, por meio da prática esportiva, uma forma de ter uma saúde um pouco melhor. Então ele praticou fisiculturismo, ginástica, até mesmo alguns tipos de artes marciais. Ele também praticou yoga e ele viveu na época em que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Foi um período muito tenso no mundo todo, especialmente na região onde ele morava, e ele ficou num campo de concentração, né, como um prisioneiro. Ele pensava em formas de melhorar o seu condicionamento, para ele ter uma melhor recuperação, para ele ter uma saúde geral de maior qualidade. E foi justamente nesse ambiente totalmente desfavorável que ele criou o seu método. Então, a gente vai ver que muitos dos exercícios de Pilates são feitos com a pessoa deitada, de barriga para cima, justamente porque era a posição na qual aquelas pessoas estavam ali naquele momento e não se tinha muito espaço para fazer exercícios. Então, essa é uma outra vantagem do método. Você não precisa de grandes espaços para fazer o exercício de Pilates. Principalmente se a gente estiver falando do Pilates solo, que é aquele que é feito no chão, né? Você pode fazer com um simples colchonete, sem precisar de grandes espaços ou grandes recursos. Então, como ele estava lá na guerra, ele estava numa situação super desfavorável, ele só tinha aquela cama, a cama tinha algumas molas e ele pensou em usar essas molas como forma de oferecer resistência ao movimento. Então, a gente percebe também que numa outra modalidade de Pilates, que é o Pilates Studio, nós temos equipamentos nos quais a gente pode fazer exercícios usando as molas como forma de oferecer resistência. E assim a gente consegue fortalecer determinados grupos musculares. Então, tudo começou lá na época da Primeira Guerra e foi ali, então, que ele criou os primeiros exercícios que depois iriam compor o seu método como um todo. E a história dele foi muito interessante também, não só por esse fato da Primeira Guerra, mas também pelo que aconteceu depois. Depois que acabou a guerra, ele foi para a América do Norte e em torno de 1926 ele conheceu a Clara, que seria depois a sua esposa, e ela também era uma apaixonada por exercícios, por saúde, por vida saudável. Então, juntos eles criaram o primeiro estúdio de Pilates da história, que foi lá em Nova York. Então, ao longo da sua carreira, ele criou aproximadamente 600 exercícios, com diversos dispositivos e aparelhos que ele foi criando também. Inicialmente, ele chamava o método dele de contrologia, ele não deu o próprio nome ao método, né? Isso foi feito depois, e infelizmente ele acabou falecendo em 1967, né? Até antes do seu método explodir no mundo todo e se tornar conhecido por um número imenso de pessoas. Quando a gente está fazendo uma proposta de exercícios terapêuticos para o nosso paciente, é interessante a gente apresentar o método Pilates a ele, porque pode acontecer dele gostar e se identificar com o método. Então, é sempre importante enfatizar também aqui, nesse momento de passar o exercício para o paciente, deixar ele também ter a liberdade de escolher. Aquele com o qual ele se identificar mais, ele tem mais chance de adesão e ele tem mais chance de permanecer no longo prazo praticando aquele exercício. Eu vou apresentar aqui alguns pontos fortes do método Pilates, que são provavelmente as características pelas quais as pessoas gostam tanto dele. Nós temos exercícios de Pilates que enfatizam a estabilidade corporal, mas também temos um outro grupo de exercícios que propicia a mobilidade corporal.
No Pilates é muito falado, é muito enfatizado a importância dos músculos do core, que é também chamado como centro de força ou powerhouse, que é a região abdominal. No Pilates, a gente vai encontrar tanto exercícios de cadeia cinética fechada, como também de cadeia cinética aberta. Nós temos no Pilates também uma variedade de exercícios que trabalham esse corpo tanto de forma estática como também de forma dinâmica. Nós temos também exercícios que enfatizam as contrações excêntricas e também as concêntricas. Outro pilar importante que faz parte de um princípio fundamental do método é a respiração. Os exercícios de Pilates enfatizam o respirar de forma adequada. O Pilates também enfatiza muito a conexão entre o corpo e a mente. O próprio criador falava que uma mente sã propicia um corpo são e vice-versa, né? Essa frase não é de autoria dele, mas ele usava muito essa filosofia na sua prática. Então, essa conexão corpo e mente era muito valorizada por ele. Os exercícios de Pilates são funcionais, eles se adaptam a uma grande quantidade de populações, então a gente pode aplicar o Pilates até mesmo em crianças, em gestantes, em trabalhadores, em pessoas que sofreram lesões, pessoas que estão com dor, incluindo a dor crônica, idosos, pacientes que têm algum tipo de disfunção do sistema nervoso. A gente pode adaptar uma série de exercícios para essas populações. E eu acredito que é por causa dessa versatilidade do método Pilates que ele tenha sido aceito por um grande número de pessoas e faça tanto sucesso na atualidade. E é claro, assim como uma regra fundamental da cinesioterapia, aqui também é válido ressaltar: os benefícios relacionados à prática vão ser observados como uma prática regular. Então, não adianta a gente fazer uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, né, que os resultados não vão surgir. O exercício é como se fosse um remédio de uso contínuo. Então, o Pilates se aplica a essa regra também. Se você está vendo esse vídeo e está com vontade de começar a praticar Pilates, pense aí, se programe para fazer mais ou menos, ou pelo menos 2 vezes por semana. Você pode também pensar em combinar a prática do Pilates com uma outra prática, como uma caminhada, uma corrida, uma musculação. São combinações que geralmente são muito bem-vindas. Mas nesse caso, é importante que o professor, o profissional que esteja com você no Pilates, tenha conhecimento das outras atividades que você faz também ao longo da semana, para que você não seja induzida a uma fadiga precoce e para que você possa extrair os maiores benefícios do método. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o método Pilates aqui, deixe aqui nos comentários. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like para você ser sempre notificado quando tiver vídeo novo. Um abraço e até a próxima!